A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de levar até você uma palavra viva, uma palavra rema, uma palavra que com certeza fará diferença ao seu coração e na sua vida espiritual. Aqui é o Presbítero Reis, para você que não me conhece, e eu gostaria de iniciar esta palavra que são dois temas em um. Como assim? Conhecimento ou sabedoria? Qual é o mais importante para você? E nós vamos ver diante desta mensagem um homem que ele teve essa plenitude, conhecimento e sabedoria, mas ao mesmo tempo ele não soube colocar nesses dois pontos equilíbrio. E ao mesmo tempo que ele subiu numa velocidade interessante, numa velocidade maravilhosa para uma vitória, foi os mesmos tópicos que levaram este homem para uma derrocada rápida, infelizmente, para uma descida na mesma velocidade. Então eu quero falar um pouquinho, mas antes dessa pergunta eu quero fazer para você. Conhecimento ou sabedoria? Qual o mais importante para você? E talvez você esteja na dúvida, falando, poxa, mas é a mesma coisa. Nós vamos ver que não. Mas abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Este homem que eu estou falando, querido, é o rei Salomão. E ele, após a morte do seu pai, rei de Israel, Davi, ele assume o trono. E veja o que ele faz, onde está escrito aqui, registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Você tem ideia do que é isso, querido? A alegria deste homem foi também a alegria em primeiramente agradar ao Senhor. Agora veja só no versículo 10 do mesmo capítulo. Olhe que este homem fala com o Senhor. Dá-me, pois, agora, Senhor, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este povo tão grande, tão grande? Versículo 11. Então Deus disse a Salomão, porque houve isto no teu coração e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti, presta atenção, sabedoria e conhecimento para julgar a meu povo, sobre o qual te pus. Sabedoria e conhecimento lhe será dado, e também te acrescentarei riquezas, fazenda, honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Presta atenção na alegria de Deus, presta atenção na alegria de Salomão. Um pediu conhecimento e sabedoria, Deus deu conhecimento e sabedoria, e ainda deu mais, ainda deu mais. E presta atenção que quando Salomão pediu e quando Deus deu a Salomão, Salomão então passa por um teste, ele passa por uma experiência, e essa experiência ela está registrada lá em 1 Reis, capítulo 3, é grande o texto, eu vou ler apenas alguns versículos, amém? Versículo 16. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Que rei é esse? Salomão. Presta atenção no versículo 22. Elas começavam a discutir uma com a outra por causa de uma criança, de um recém-nascido. E uma disse, a outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. E assim elas discutiam diante do rei. Salomão começa a observar aquilo. Começa a observar aquela trajetória, aquele papo das duas, cada uma querendo puxar para si uma criança. Uma havia sido morta, a outra estava viva, e elas tiveram o nascimento na mesma época daquela criança. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto esta outra diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, traga-me uma espada, e trouxeram-lhe. Ele então ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Mas a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não, nem meu nem seu, pode dividi-lo ao meio. Então o rei deu o seu veredicto, não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Sabe, Salomão, ele colocou a sabedoria acima do conhecimento.
Ele podia, no seu conhecimento, ele falar, bom, vamos ver os fatos. Por favor, meus homens vão até a casa dessas duas, procurem saber se elas estão dizendo a verdade. Mas Salomão teve uma sabedoria tão rápida, tão eficaz, tão como um raio, que naquele momento ele falou assim, não, é melhor dividir. E ele sabia que o coração da verdadeira mãe ia fazer a diferença naquele momento. Sabe, querido, é assim que acontece na nossa vida. Duas coisas essenciais para a nossa subida: conhecimento e sabedoria. Duas coisas essenciais para a nossa derrocada quando é mal usado: conhecimento e sabedoria. Mas preste atenção agora. Diante disso tudo, Deus colocou a prova. Deus fez um teste com Salomão e ele passou com nota 10 nesse teste. Porém, houve um momento na vida deste homem que ele teve conhecimento, mas ele não usou de sabedoria. E aí começa o declínio de um homem que tinha tudo para ser um sucesso e um sucessor maravilhoso do seu próprio pai, o rei Davi. Abra com a sua Bíblia, 1 Reis, glórias a Deus, capítulo 11. Olha o que diz o versículo 1. Glórias a Deus. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, indumeias, sidônias, etéias. Presta atenção como esse homem começou a sua trajetória, ou melhor, o seu declínio. Olha aqui o versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Interessante, querido. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Presta atenção que ele começou totalmente a fazer um conhecimento. Que conhecimento é esse? Casamento com mulheres que não eram da sua própria linhagem. Por quê? Porque o seu reino iria se expandir. Ou seja, ele estava pensando apenas no conhecimento formal de um reino, mas esqueceu de que Deus o havia dado uma promessa na vida dele. Deus o havia colocado como cabeça e prometeu a ele: olha, eu vou te dar muito mais, porque você me pediu conhecimento e sabedoria. E Salomão pensou que as duas coisas eram a mesma coisa, só que elas são completamente diferentes. Ele começa a deixar a sabedoria do lado e começa a entrar apenas no conhecimento. Quando você abre sua Bíblia também, no livro de 1 Reis, glórias ao Senhor Jesus, aleluia, no capítulo 6, você vai ver, em todo o capítulo 6, você vai ver como Salomão, ele entra no reino dele, como ele entra fazendo as coisas no templo, como ele entra gastando as melhores coisas, como ele entra fazendo as melhores obras naquele reino, como ele entra fazendo a diferença naquele reino, fazendo o melhor, usando todo o seu conhecimento. Mas a sabedoria daquele homem já não havia mais. Por quê? Porque ele começa a se esquecer de Deus. Sabe, querido, a nossa vida é assim. Muitas das vezes, quando nós não temos a plenitude daquilo que Deus quer, nós trocamos as coisas. Achamos que não tem nada a ver. Conhecimento e sabedoria é a mesma coisa. E nós estamos vendo aqui que não é. Um homem que começou com toda a sabedoria. Um homem, aliás, que pediu a Deus conhecimento e sabedoria. Um Deus que falou para este homem: eu vou te dar conhecimento e sabedoria e vou te dar além. E vou te dar além. Mas este homem, quando começa a crescer, ele começa a fazer casamentos que não convinham. Mulheres estranhas. Mulheres de outros reinos. Ele começa a bagunçar tudo aquilo que Deus tinha colocado em ordem na sua vida. E o conhecimento daquele homem começa a extrapolar a sabedoria. E ele perde a noção do certo e do errado. Apenas por um conhecimento. Apenas por um pleno conhecimento. Agora vamos comigo, querido. Vamos comigo. Quando a gente começa a ver a palavra de Deus, a gente começa a ver homens também que rejeitaram conhecimento, porque souberam dar valor à sabedoria. Aleluias. Vamos lá no Novo Testamento. Glória a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo falando.
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas as coisas, estas coisas, e as consideram como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Que palavra, querido, que palavra. Ele tem todas as coisas, todo o conhecimento dele como esterco. Sabe para quê? Para que possa ganhar com Cristo. O conhecimento todo que ele tinha, toda aquela vida, todos aqueles estudos, estudou aos pés de Gamaliel, um grande homem, um grande conhecedor. E ele pega tudo e fala, nada disso tem valor agora para mim. O meu valor está na sabedoria de conhecer um Deus vivo. Que palavra este homem disse? Mas não foi só ele não, querido. Vamos abrir agora no livro de Hebreus, capítulo 11. Apenas o versículo 24 e 25. Olha o que diz lá. Aleluias. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Sabedoria, querido. Ele tinha todo o conhecimento. Ele foi criado lá, com Faraó, diante de um palácio. Todo o conhecimento. Mas ele entendeu que aquele conhecimento nada valia se não superabundasse na vida dele a sabedoria. Sabe, querido, se nós não soubermos fazer essa separação, de nada vai adiantar nós estarmos apenas acumulando bens nesta terra e não saber como usá-los. Acumular pessoas em nossa volta e não saber diferenciar quem é colega e quem é amigo verdadeiramente. Nós temos que ter muito cuidado, querido. Vamos abrir agora no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz lá. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Amém? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Amém? A sabedoria que vem do alto, versículo 17, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E é isso que tem faltado, querido. Às vezes nós estamos com a sabedoria, mas ela é terrena, ela não é do alto, ela não é pura, mas ela é animal, ela é diabólica. E aí, qual é a sabedoria que nós temos tido para vencer as lutas, para vencer as adversidades? Sabe, querido, que possamos ter aprendido que conhecimento e sabedoria são básicos para uma vida de vitória. Porém, ter conhecimento e não ter sabedoria, tudo se perde, nada rende, nada prospera. Aliás, se você abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, glórias ao Senhor Jesus. Amém, Senhor. Livro de Provérbios, vamos ver o que está dizendo lá. Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz uma coisa interessante. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Sabe, querido, o mundo já diz uma coisa muito interessante: humildade e canja de galinha não faz mal a ninguém. Ou seja, muitas vezes nós estamos sendo enganados por um excesso de conhecimento, e, no entanto, zero de sabedoria. Que essa palavra possa ficar no seu coração, que nós possamos, dentro de um equilíbrio e dentro do que a palavra de Deus nos diz, começarmos a diferenciar. Não é nada a si mesmo, não é tudo igual, não. Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Que não possamos ser como Salomão, que lá em Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ele aproveitou tudo que essa vida pôde dar dentro do seu conhecimento, mas a sabedoria, o princípio, que é o temor ao Senhor, este homem perdeu completamente.
E ele fez o que ele quis. Ele aproveitou o que ele quis. E Deus está falando com você hoje. Você está aproveitando a vida como? Dentro de um conhecimento ou dentro da sabedoria? Como é que está a sua inteligência hoje? Racional ou sobrenatural? Responda a você mesmo. E eu espero que através desta palavra Deus mude o que tem que ser mudado e que nós possamos entender que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Não tem como fugir disso. É a palavra que diz: o temor do Senhor, Provérbios capítulo 9, versículo 10, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Amém, querido? O básico é a sabedoria. E com certeza, você sendo sábio, você vai usar do seu conhecimento para saber, dentro de uma humildade, nivelar aquilo que não vai poder transformar o seu eu, não vai poder transformar seu caráter. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo se move em você. Uma boa sabedoria para você, para que haja um bom conhecimento. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Graça e paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.